Muito boa noite, senhoras e senhores, grandes conhecedores do desenvolvimento humano. Sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo. A série de lives para você, profissional, que quer se desenvolver, que quer aprimorar seus conhecimentos, que quer trocar experiência com outros profissionais. Nessa terceira temporada, como a gente já fez agora nos dois últimos Quintas Comigo, nós estamos trazendo depoimentos de pessoas que passaram pelo processo de coaching ou mentoria. Né? E o mais interessante dessa live de hoje é que nós vamos fazer uma live com 3 pessoas. Eu, que vou estar aqui apresentando, mediando todo esse grande bate-papo. Vamos trazer aqui o Renato Lisboa, que é coach, neuropsicanalista, vice-presidente da Abrap Coaching e CEO do Instituto Lisboa. E vamos trazer a Miriam que passou pelo processo de coaching, que vai ser a grande estrela aqui hoje do Quinta Comigo e que vai compartilhar todo esse processo que ela passou como coach. E olha só que interessante, a Miriam trabalha em uma área que não é muito comum para muitos de nós que estamos participando, ela trabalha na área de mineração. Então, o compartilhamento aí de conhecimento e de experiências que ela viveu vão ser fundamentais para a gente. Então, eu já queria dar as boas-vindas aqui para o meu amigo Renato e para a Miriam. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Oi, Marcos. É um grande prazer estar aqui com você hoje nessa noite, compartilhar com a sua audiência aí um pouco do mundo coaching. Que maravilha, obrigado. E você, Miriam, obrigado por ter vindo também. Viu? O seu depoimento vai ser fundamental hoje. Oi, gente, obrigada. O áudio está um pouquinho ruim para mim. Vamos lá. Vou tentar melhorar aqui. Deixa eu começar a perguntar, já jogar as perguntas aqui para a Miriam. Miriam, conta para a gente, quem é a Miriam? Conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua trajetória para o nosso público conhecer um pouquinho de você. Boa noite, gente. Meu nome é Miriam, eu tenho 32 anos, sou casada, moro na região de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Atualmente, eu trabalho na área da mineração em Caso de Pedra, na produção de minério de ferro. Uau, bem diferente mesmo, hein? Área de mineração. Eu nunca imaginei, dentro dessa área de mineração, qual que é a sua especialização aí dentro? Trabalho na produção mesmo de minério de ferro, especificamente na área de flotação, na produção do pellet feed, produto final. Que legal. E Minas Gerais é uma grande área para essa especialização, né? E diz uma coisa, Miriam, o que te levou a buscar? Qual era o momento que você estava vivendo, né? E qual era o seu grande objetivo em buscar o processo de coaching? Com o Renato, que está aqui nos ouvindo? Primeiro, assim, eu tinha um conflito muito grande comigo mesmo, como pessoa, de saber quem era a Miriam, aonde que a Miriam queria chegar, como iria chegar, de não me conhecer, de não saber quem eu sou, que caminho seguir, mais ou menos nessa linha. Eu estava procurando uma paz interior de me conhecer, de que caminho trilhar, o que fazer da minha vida, a vida meio sem sentido ali. Aí eu resolvi procurar o Renato para me ajudar nessa caminhada. Que legal. Dúvidas, às vezes, em alguns casos naturais, né? Ou situações que a gente acaba vivendo, dependendo da situação, né? Muito bacana. Uhum. E quando você traz esses pontos, mais voltado no âmbito pessoal ou profissional? Ou os dois? Como é que... Os dois. Eu precisava de uma clareza maior. Acho que em todos os aspectos da vida mesmo, como um todo. Na área profissional, em casa, em tudo mesmo. Que legal, sensacional. Deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal, já tem um pessoal aqui entrando, olha, o Life já entrou aqui, muito boa noite, o Life, seja bem-vindo, sempre presente nas nossas lives. E, Miriam, agora deixa eu perguntar um pouquinho para o Renato, vamos trazer o Renato aqui para o nosso stage. Renato, diz uma coisa, quando a Miriam chegou, trouxe todas essas dúvidas, essas inquietações, essa situação, vamos chamar assim, esse grande objetivo, como que você lidou com a situação? Você como coach, né, com grande experiência aí na área, como que você pensou no planejamento nessa situação? Olha, Marcos, quando a Miriam chegou, eu atendo na área de desenvolvimento humano, além do coaching com a neuropsicanálise,
ela foi indicada por uma amiga que havia tratado comigo na área da psicanálise, havia resolvido o problema, e aí, como ela se identificou e ela queria também buscar ali a solução dos seus problemas, ela foi me procurar na área da psicanálise. Porém, quando eu fui fazer o primeiro atendimento, a primeira sessão, e a gente começou ali a usar umas ferramentas até para poder entender o estado do momento aqui, agora, do estado presente em que a Miriam se encontrava, eu percebi que o atendimento para ela não era nada voltado para a questão em relação à psicanálise, era mais um processo de coaching. Por quê? Porque no processo dela, ela tinha que eliminar ali as crenças limitantes, como ela bem disse, que haviam várias crenças limitantes ali que impediam ela de enxergar as questões primordiais ali da vida dela. Ela também não havia passado por um processo de autoconhecimento, então ela vivia só reagindo à vida e não respondendo à vida. Então, a partir do momento que ela teve esse encontro com ela mesma, não é nem um reencontro, é um encontro, porque a partir dali ela se conheceu, então nós pudemos ali traçar um plano de ação, né, que foi seguido aí de sessões aí, que duraram aí em torno aí de 3 meses, para que ela pudesse, então, ter clareza de quem que ela era, do que ela queria, onde que ela queria chegar, tanto na vida pessoal como na vida profissional. E foi interessante porque uma coisa muito legal que a gente percebeu ao longo da caminhada, e eu sempre falava com ela e elogiava bastante, porque a evolução dela de sessão a sessão era coisa grandiosa. Era como se chegasse outra mulher numa sessão depois. Eu sempre falava, nossa, mas quem que está aqui? Né? Não é aquela Miriam que eu conhecia, porque além de tudo, né, dela seguir ali o plano de ação, dela poder chegar em casa, ela poder fazer as tarefas que eram colocadas para ela, dela poder, né, realmente buscar ali se conhecer verdadeiramente, dela poder atingir as metas que eram colocadas, às vezes até com uma antecedência, porque ela tinha uma gana muito forte ali para poder se resolver enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, foi bem interessante, foi bem fantástico. É um dos cases, né, mais rápidos, que eu falo assim, de sucesso no processo de coaching que eu tive, foi esse da Miriam, né? E está aí, né? O próprio fato dela estar aqui hoje, ao vivo, no Quinta Comigo, falando com a gente, é fruto dessa nova Miriam, né? Porque antigamente, não é, até para poder falar com o psicanalista, com o coaching, era diferente, né? Ela não conseguia, era difícil, você tinha quase como o ouvido perto da boca dela. Hoje não. Hoje é uma mulher que tem confiança, que sabe o que quer. Claro, como todo ser humano, está evoluindo aí na vida, mas hoje ela sabe exatamente aonde ela quer chegar, o que ela quer na vida daqui 5, 10, 15 anos, e isso tem sido fundamental para a vida dela, né, Miriam? Isso. Muita Que maravilha. E diz uma coisa, Miriam, aproveitando aqui, por exemplo, quando o Renato trouxe essa proposta, né, enfim, pô, olha, você já conhecia o processo de coaching? Você já tinha ouvido falar? Como é que você se sentiu, assim? Caiu de cabeça direto? Ou teve aquele receiozinho, pô, mas será que eu estou indo no caminho certo? Será que é para mim? Será que não é? Como é que você se sentiu? No início a gente fica, né? Que na primeira sessão, na segunda, a gente fica assim, será que vai dar alguma coisa? Será que eu vou mudar mesmo? Né? Que as pessoas acabam percebendo primeiro que a gente, né? Depois a gente vai vendo essas mudanças. No início, sim. Eu já conhecia o coach, porque é uma área que eu gosto bastante, mas mesmo assim, no início, você fica com aquele receio se vai dar certo. Não pelo profissional, pela gente mesmo. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Que bacana, que bacana. Não, e uma coisa que o Renato comentou agora, né? Quer dizer, aí o Renato vai falar se é verdade ou não, mas assim, pelo que ele comentou, você parecia bem engajada no processo, né? E isso isso é que faz trazer os grandes resultados. Estava engajada mesmo, Renato? Estava 100% focada, muito legal. E é interessante, né, Marcos, porque quando o coach, né, ele busca ali o processo de coach, busca o profissional, né,
muitas das vezes ele tem que entender que a maior parcela é dele, como foi o caso da Miriam. O mérito é todo da Miriam. Eu só conduzi o processo ali onde ela se reencontrou, mas toda a ação foi feita por ela, o que foi maravilhoso, fantástico, e realmente é um case de sucesso, inclusive, no trabalho dela. Que bacana. Vamos chegar lá, queria saber um pouco, estou curioso agora. Deixa eu só fazer uma pergunta, Renato. Quando você fala do planejamento, né? Você explicou super bem como foi o processo, né? E falou que foi rápido e tal. Como, assim, do ponto de vista estrutural, né? Como é que funcionou? Vocês se encontravam em um local no seu consultório, no seu escritório, ou era online? Como funcionava? A periodicidade, talvez, também, para saber como é que compartilhar com os nossos colegas. Olha, Marcos, nós estabelecemos, né, ali no acordo, no pacto, né, coaching, em que os encontros seriam semanais e presenciais ali no meu consultório, né? E assim foi, inclusive, iniciou-se, já havia estabelecido a pandemia, mas a gente fazia os atendimentos utilizando todos os protocolos de segurança, distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, enfim, e deu super certo, né? E nesse momento em que ela precisava também ali do calor humano, né? Não que as sessões online, elas não trazem resultados, trazem fantásticos também. Eu atendo pessoas de fora do país também que têm resultados excepcionais, mas no caso específico da Miriam, assim como acontece com algumas outras pessoas, né? Ela precisava também daquele calor humano, de sentir confiança no processo, no profissional, naquilo que se falava, para que ela pudesse, então, chegar ao convencimento, né? Nossa, eu posso fazer que realmente isso vai dar certo, porque eu vi o Renato fazendo, porque, inclusive, muitos exemplos que eu trazia para ela, inclusive, eu trazia exemplos da minha própria vida, né? Para mostrar para ela o seguinte, olha, eu consegui, né? E eu, na época que eu não tinha conseguido ainda, eu imaginava igual você, eu imaginava que eu não ia conseguir, que era impossível, que isso ou aquilo não era para mim. Na realidade, isso era uma crença limitante. Quando eu fiz essa crença limitante, tudo se clareou. E aí, da mesma forma, foi clareando para ela as crenças limitantes que impediam ela de fazer inúmeras coisas na vida dela, e ela percebeu que ela era ela mesma se sabotando, né? Então, ela se desfez ali daquela autossabotagem e, a partir daí, começou a traçar aí o caminho de vitória pelo qual ela conseguiu, foi muito frutífera, né, exitosa, e hoje está aí vivendo um outro mundo, né, porque mudou a mentalidade, mudou o olhar, né? Hoje é a mesma pessoa, desfrutando dos mesmos ambientes, mas desfrutando de uma maneira super diferente, muito mais saudável, eficaz e consciente. Perfeito, excelente, excelente. Ô Miriam, agora eu fiquei curioso. Você não quer compartilhar com a gente um pouquinho dos seus sucessos? Quero saber que resultado você pode trazer para a gente, para quem está assistindo aqui, alguns exemplos de resultados positivos que trouxe assim na sua vida, no seu dia a dia? Olha, Marcos, eu tive vários. É igual o Renato está falando, eu parei de reagir à vida. E eu falo que quando a gente não sabe o que está sabotando a gente, não tem como a gente tratar. E a partir do momento que eu ia conhecendo cada sabotador e trabalhando eles, e entendendo aonde aquilo me afetava, aonde que aquilo estava exagerado na minha vida, foi libertador. Um exemplo que eu levei para minha vida é o caso da ansiedade, que eu ainda sou uma pessoa ansiosa, mas o Renato me ensinou muito a lidar com isso. Uma fala que ele me dizia muito tem coisas que eu não posso mudar, então eu vou arrumar uma forma de lidar com elas de maneira mais leve. Isso ficou muito claro para mim. Às vezes é uma coisa simples, mas que ainda não estava claro na minha mente. O perfeccionismo também, que é uma coisa que me atrapalhava muito, porque tudo tem seu lado bom e ruim, né? Tem que haver um equilíbrio. Alguns sabotadores meus eram bem exagerados. Eu vi o tanto que isso me atrapalhava. Hoje eu já consigo identificar. Às vezes eu tenho traços ainda, mas eu consigo olhar e falar assim, opa, o sabotador está agindo aqui, peraí, deixa eu controlar ele aqui, está tudo bem, e eu consigo voltar para o meu normal e equilíbrio.
uma autocobrança também muito grande que eu tinha, hoje eu já não tenho mais, procrastinar. Renato me ensinou a fazer um planejamento, né, a entender que o hábito, ele vira rotina, né, aos poucos eu fui fazendo, e a cada semana eu ia fazendo, e eu tinha essa sede de mudança, e muitas coisas para mim, que antes era difícil de fazer, eu fui fazendo aos poucos, se tornou um hábito, e hoje é normal para mim. Às vezes eu nem lembro mais que era difícil, mas virou hábito. Antes feito que perfeito, né, Renata? Para essa frase também ficou para minha vida, que Opa, não peraí, tem como é que é? Antes feito do que antes perfeito. feito do que perfeito, que eu era muito perfeccionista, né, e aí crenças também de não capacidade, de achar que não era capaz, que eu não conseguia, que eu não dava conta. Hoje também, para mim, isso é super tranquilo, dou conta sim, né, às vezes não dá a forma como eu queria, mas eu vou trabalhando isso e uma hora eu vou chegar lá. Senão nem estaria aqui, né, Renato, hoje participando de uma live com vocês. E Sim, foram várias sim. outras coisas. Eu acho que é isso, é você você descobrir o que está te fazendo mal, o que está te fazendo, está te bloqueando, e trabalhar isso, identificar e lidar com aquilo. Sensacional. Ó, vou colocar aqui a frase para nós, ó. Antes feito do que perfeito. Isso mesmo. Gostei. Essa vai ficar aqui guardada. Legal. E na sua e um exemplo, por exemplo, isso impactou diretamente na sua vida profissional também? Porque assim, a gente está falando de uma situação, me corrija se eu estiver errado, Miriam e Renato, tá? Mas, por exemplo, eu olhando aqui de fora, eu vejo uma situação comportamental, até uma situação inerente, né, à pessoa, não uma determinada, não é situacional, quero dizer. Uma vez que esse ponto entrou em ajuste, vamos chamar assim, ou que você aprendeu a se autoconhecer melhor, autocontrolar um pouquinho melhor, começou a criar mecanismos internos, isso também te alavancou oportunidades na sua carreira, no seu trabalho também, Miriam? Sim, cada um desses sabotadores, vamos dizer assim, eles impactavam em todas as áreas da minha vida, inclusive na profissional, né? A questão do perfeccionismo, por exemplo. Às vezes eu queria uma coisa tão perfeita, ou achava que eu não era capaz, hoje eu vou lá em frente. Não tenho problema mais com isso. A questão da comunicação também. Hoje eu ajudo meu marido no empreendimento e o falar, o desenvolver, né? Hoje eu preciso disso, e para mim é muito mais tranquilo. É uma evolução, né? Estou num processo, mas é bem mais tranquilo de lidar, de identificar o que está me sabotando, trabalhar isso e falar, opa, peraí, não, eu posso, eu vou lá, eu vou fazer, e eu Que consigo. maravilha. Parabéns, estou adorando te ouvir, estou adorando te ouvir. Deixa eu perguntar aqui para o Renato uma situação que eu vivo assim, algumas vezes, já vivi algumas vezes, vamos chamar assim, tem situações que é um pouco complicado, né? Eu sei que a gente já falou aqui do engajamento da Miriam, né? Tem situações, Renato, em que a gente está com o nosso cliente, né, e trocando uma ideia e fazendo todo o planejamento, e o cliente... Existem duas situações críticas, na minha opinião, né? Ou ele acha que está tudo perfeito e não vê sentido em continuar, né? Ou aquela situação em que a pessoa começa a perder um pouco o engajamento, vai vir e falar assim, será que está dando, será que, né, como é que vai e tal. Em algum momento, você teve que empurrar a Miriam ou tentar buscar esse convencimento da importância da sequência, de seguir o fluxo completo, seguir o planejamento para que a gente começasse a ter resultado? Olha, Marcos, não só no caso da Miriam, mas toda pessoa que a gente vai atender na área do desenvolvimento humano, geralmente ela chega com muita desconfiança. Claro, ela quer mudar, ela quer, né, ver coisas diferentes na vida, e ela está ali buscando coisas diferentes na vida, mas com aquele pezinho atrás, né? Porque vem muitas das vezes enraizado um preconceito junto, não é? Como se o psicanalista, o coaching, fossem profissionais que tratassem de pessoas que têm problemas mentais, como os loucos, né, os malucos, enfim.
Então, essas pessoas chegam com essa resistência cultural. E aí, naquelas primeiras sessões, principalmente onde eu utilizo muitas ferramentas, né, justamente para mostrar para as pessoas, primeiro, que elas são pessoas normais, mas pessoas normais têm problemas, e problemas solucionáveis, que bastam elas, junto com o terapeuta, assumir um pacto, né, assumir ali uma parceria, né, e aí as coisas elas vão se resolver. Segundo, precisa do compromisso da pessoa, não só ali dentro da sessão fazer aquilo que tem sido estabelecido, orientado, conduzido, dependendo do processo, né? Se for um processo de coaching, você vai fazer as perguntas poderosas, e através das perguntas poderosas, e a pessoa respondendo, ela mesma ali, né, se desvincula daquelas situações. Se for na mentoria, você, enquanto mentor, você vai conduzir a pessoa pelo processo, não é? E se for ali na psicanálise, você vai ali atingir, né, o inconsciente das pessoas e vai, através do que está acontecendo no inconsciente ali, fazer as costuras necessárias. Em todos os processos, há resistência, há dificuldade, há desmotivação num determinado momento, há uma descrença. Então, de certa forma, o profissional ele tem que atuar primeiro, demonstrando sessão a sessão, né, os resultados que estão acontecendo. Você simplesmente não tem, né, que guardar para si, para poder entregar no final um relatório, para poder demonstrar para o cliente. Cada sessão você demonstra, né, para que a pessoa possa entender o que ela evoluiu de um lugar para o outro, daquele primeiro atendimento para o outro. E um segundo passo, de certa forma, você tem que ser um motivador, mas um motivador que você tem que viver aquilo que você motiva, né? Porque a pessoa vê em você, ela está ali, né? É o São Tomé da situação, né? Tem que ver para crer, mas ela vê você ali fazendo as coisas ali no dia a dia. Tem gente que às vezes vira para mim, não me procura, até porque eu tive um case de sucesso pessoal, que foi o meu emagrecimento, que eu emagreci 30 quilos e sem, assim, usar nenhum método radical na minha vida, né? Mas as pessoas procuram por causa desse case de sucesso. Olha o que você fez. Quero fazer também, me entrega a sua fórmula. E aí a gente vai e apresenta para a pessoa, fala, olha, o que eu fiz possivelmente não vai ser, vai ter o mesmo efeito em você, mas na realidade você tem que descobrir em você como seu corpo funciona, sua mente funciona, como seu metabolismo ele reage às situações, porque o processo de emagrecimento ele é individual, mas eu te oriento a partir dali para você se encontrar, se conhecer, e a partir dali você vai conseguir encontrar o seu melhor modelo, melhor modelagem de viver com qualidade de vida e, por conseguinte, atingir o emagrecimento. Então, todo o planejamento é individual. E, assim, no caso da Miriam, como eu tinha a expertise também da psicanálise, como eu tinha a expertise, né, do socorrista em saúde mental, então, de certa forma, em um traço ali de uma sessão ou outra, às vezes eu entregava para ela ali alguma coisa fora do mundo coaching, mas justamente tentando curar aquela dor momentânea que naquele momento ela trazia em relação ao passado dela, a gente, né, resolvia e seguia ali o processo dentro do plano de ação combinado. Então, é interessante, Marcos, eu entrei nessa seara para dizer o seguinte, não existe fórmula pronta. Se você é um ser humano, você tem problema. E não tem problema nenhum em buscar ajuda num profissional que, né, se passou anos ali estudando e hoje é capacitado para resolver o seu problema. Mas você tem que entender que o seu problema é específico. Não é porque o fulano fez que você vai fazer que vai dar certo. Se fosse assim, era muito fácil, né? O primeiro que emagreceu era só pôr a fórmula na internet, pronto, acabou, todo mundo reproduzir, né? E não é assim. Então, a parte de todo um processo ali de autoconhecimento, todo um processo ali, né, de desenvolvimento ali de uma mentalidade, né, personalíssima, porque o que acontece? Nós estamos aqui numa live sensacional, maravilhosa, né, desenvolvida aí pela Klim, e o que acontece? Nós somos 3 pessoas com vidas diferentes, valores diferentes, crenças diferentes, criações diferentes, tudo diferente. Por que um processo que deu certo para mim vai dar certo para você, Marcos? Por que vai dar certo para a Miriam? Não vai.
né? Então, a expertise do profissional não é fazer receitinha de bolo e entregar para o cliente. É a partir do momento que ele conhece o cliente e aí ele absorve essa estrutura diferenciada que o cliente traz, a partir dali ele elabora o planejamento a ser trabalhado ali com o cliente. E com a Miriam foi fantástico, sensacional, em função, né, da gana que ela tinha, né, em se desenvolver, de mudar o seu comportamento, de se conhecer, até para poder entender o que ela queria na vida, né? Porque, num certo momento, ela mesmo confirmou aí, ela estava só reagindo à vida, e o reagir à vida foi levando ela a desenvolver processos que ela nem queria, nem sabia que queria, né? Mas foi a reação, né? E aí, a partir do momento em que ela, opa, peraí, mas eu quero chegar no lugar tal, chegar no lugar tal. Aí ela passou a agir de maneira contrária, ou seja, agora ela responde à vida, né? Ou seja, ela traça aonde ela quer chegar e segue o caminho até atingir onde que ela chegar, porque ela está respondendo à vida e não apenas reagindo a ela. Que maravilha, que bela história. Parabéns, Miriam, principalmente, e Renato também, né, por essa condução aí também, né? De novo, mais parabéns para a Miriam, não para o Renato tanto. Não, brincadeira, parabéns também. Deixa eu dar um aviso aqui para o nosso pessoal, só lembrando, né, quem está aqui na nossa live ou está assistindo depois de gravado, né? Hoje nós estamos fazendo a live aqui com o Renato Lisboa, coach, master coach, vice-presidente aí da Abrap Coaching e neuropsicanalista, e também com a Miriam Gonçalves, profissional que está contando aí, profissional e pessoal, do ponto de vista da pessoa profissional, compartilhando com a gente toda essa transformação do poder do autoconhecimento para alavancar não só a vida, como também a carreira dela. E quem estiver aqui no ao vivo, fiquem à vontade de fazer as perguntas para a Miriam ou o Renato. Vamos espremer o conhecimento deles aqui, porque eles falem tudo, não deixem nada na mesa. Excelente. E, Renato, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. No começo da nossa live, você comentou o seguinte, que a Miriam, no primeiro momento, ela foi mais por uma busca mais de psicanálise. Me corrija se eu estiver errado, tá, Miriam, Renato? E você falou, peraí, acho que não é por aí. Vamos começar a trazer mais para esse lado do coaching, né? Da mesma forma que você fez essa inversão, você já encontrou outras situações onde o profissional, a pessoa, né, venha te buscar, olha, eu vim aqui fazer um coach, tá? E você fala assim, cara, o que você precisa não é um coach, é um analista, né, um psicanalista. Como que você pode compartilhar com a gente? Porque é super importante esse filtro, né? Sim, claro, e é interessante, e eu fui buscar essas duas formações porque, de certa forma, elas são complementares, né? Porque o coaching, ele trabalha o quê? O momento presente e o futuro, não é? O coaching, ele não mexe ali no passado. A psicanálise, não, a psicanálise ela já trabalha as questões do passado, ela já trabalha os traumas, né? E aí, o que acontece? Muitas das vezes, as pessoas, elas confundem, elas, até pela desorientação, pela falta da informação adequada, elas confundem os processos, né? E, às vezes, procuram um coach, mas querendo tratar a questão do passado, ou, às vezes, procuram um psicanalista querendo tratar a questão do presente, né? E aí, os processos são confundidos. Então, acontece, sim. No caso da Miriam, como foi uma indicação de uma amiga dela que passou por um processo comigo, né? E aí, ela chegou até mim por essa indicação, ela também veio entendendo que o processo dela também era um processo que envolvia as questões do passado. Numa certa situação, nós tratamos ali de uma questão do passado, porque eu sou psicanalista e eu posso fazer esse tipo de abordagem, né? O que não pode ser feito, por exemplo, coaches que estão nos assistindo aqui agora, que tem a formação só de coaching, não entre nessa seara, porque muitas das vezes você pode abrir um problema e você não vai conseguir resolver aquele problema. Não consegue fechar a ferida. Você abre a ferida e não consegue fechar. Não consegue fechar, e aí é complicado, acaba atrapalhando o processo. E aí, o que acontece? Quando a gente faz a aplicação ali de algumas ferramentas, né? E eu uso algumas ferramentas ali na primeira sessão justamente para entender isso, eu já faço esse filtro, né? Até para poder conversar com a pessoa, para poder ser bem justo com ela, de vender realmente aquilo que ela realmente precisa, né? Não aquilo que eu quero vender comercialmente falando.
Mas se a pessoa está ali para resolver a questão do passado, ela tem que fazer um processo de análise, ou então procurar um psicólogo para fazer uma psicoterapia, né? Agora, se a pessoa está ali para poder resolver questões inerentes ao comportamento presente, né? A como a sua mentalidade foi sendo construída, né? E a partir dessa construção, né? É um momento presente que está sendo atingido, aí não, é o processo de coaching ali na veia, né? E aí você aplica ali e resolve, como a Miriam mesmo disse, aí os processos sabotadores, né? Que criavam as crenças limitantes e impedia ela de avançar ali na vida dela. Assim também acontecia com a procrastinação, que ela bem disse, né? Que ela fazia todo um aspecto aí na imaginação dela, projetando para o futuro uma coisa, mas essa questão do futuro só estava na mente. Ela não produzia nada que fizesse com que ela viesse a alcançar essas expectativas criadas na imaginação dela. Então, a partir do momento que ela entendeu essa questão da procrastinação na vida dela, e aí ela aprendeu a agir, né, no aqui e agora, a dar valor ao aqui e agora, ao momento presente, e aí sim, aquilo que ela quer conquistar na vida, ela assumia a autorresponsabilidade, e assumindo essa autorresponsabilidade, ela se conduzia no processo para alcançar os resultados que ela buscava na vida, a coisa fluiu e aconteceu e foi fantástico, né? Mas fruto da dedicação exclusiva da Miriam, que foi um processo rápido, né? Pessoas que começaram um processo junto com ela terminaram depois, porque às vezes deram um pouco mole, né? Não foram tão focados como a Miriam foi. E não tem nada de errado também nisso. Cada pessoa tem ali o seu tempo, cada pessoa, né, tem ali o seu prazo até para poder fazer com que a ficha caia, né? Porque naqueles primeiros processos ali das sessões de coaching, né, muitas das vezes a desconfiança ela está imperando ainda, né? A pessoa está ali, mas não está totalmente confiante no processo e no profissional, né? Muitas das vezes aquilo que o profissional fala para ele está bem distante da realidade. Mas por quê? Porque a forma como a pessoa ela foi se projetando na vida, né? Ela foi criando ali o seu mundo, né? Muitas das vezes está distante mesmo. E aí a gente tem que ali bater ali para tirar a pessoa daquela bolha, né? Para ela poder enxergar que existe mais além daquele mundo que ela criou, e a partir daí fazer com que o discurso se alie à prática, e aí ela entenda, né, o que ela tem que fazer e que depende única e exclusivamente dela, né? Agora, uma coisa que não é indicada, Marcos, e eu ouvi isso até recente num fórum que eu participei aí de coachings, né? E tem muitas pessoas que se autodenominam coaches para ela mesma. Ah, eu não preciso de coach porque eu mesmo, né, me motivo, eu mesmo faço os processos, eu mesmo uso as ferramentas em mim mesmo e a partir dali eu vou me guiando, né, rumo às metas que eu quero para a vida, né? Que é um processo todo torto, né? Porque o que é interessante? O profissional de coaching ali não é puxando a sardinha para o nosso lado, você sabe muito bem disso. A questão é que os profissionais de coaching, em função da experiência, em função, né, da formação, em função do estudo, né, que é feito ali cotidianamente. O coach é um profissional que estuda, né, para a vida toda, é um cara que não para mais, né? Existem teses aí no mundo hoje do mundo coaching, porque coaches doutores, né? Hoje eu estou aí no doutorado em neurociência, estudando o processo de coaching, né? E o que é interessante? A gente enxerga aquilo que a própria pessoa não enxerga nela. E isso eu fazia direto com a Miriam, né? A Miriam chegava no escritório, e aí ela falava uma coisa, e aí na hora que ela estava falando uma coisa, eu falava, ó, para, nesse ponto aí. Presta atenção ao que você falou, né? E aí ela parava, mas o que eu falei? Aí eu repetia a frase. Estou colocando assim para a gente ver a reação da Miriam, viu, Renato? Pode continuar, desculpa. Ela, não, é isso mesmo. E eu nem sabia que eu estava fazendo assim. Eu falei, se você está falando assim, você está pensando assim. Então, como que é o comportamento? O comportamento ele não vem do nada. O comportamento ele vem depois de um pensamento. Então, se você está pensando assim, o comportamento é a consequência. Aí você se comporta de maneira repetitiva, você cria o hábito, né? Então, a sequência ela é assim.
Aí, quando ela parava, né, e a gente dava stop aí naquela frase, aí trazia ela para aquela introspecção profunda, né? Que aí ela ia, então, ressignificar aquilo na vida dela, ela ia pensar, ela ia ver, para que ela mudasse aonde? Na cabeça, para que depois houvesse a mudança no comportamento. E hoje está essa mulher maravilhosa aí, que a gente está vendo aí na live. Que beleza, estou adorando o papo. Deixa eu colocar um comentário aqui, que na verdade nós três aqui estamos contribuindo bastante. Olha, o Silvio trouxe aqui um comentário para a gente. Boa noite, como sempre o Quinta Comigo está sensacional, parabéns a vocês pelo belíssimo trabalho. E eu que falo, obrigado pelo carinho, Silvio, obrigado os nossos convidados, os convidados aqui fazem o momento aqui para a gente. Agora tem uma pergunta para vocês dois, na verdade um comentário, eu vou fazer um comentário, eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois. Quando a gente fala, por esse nosso grande bate-papo aqui que a gente está tendo, tem um fator muito importante, né? O autoconhecimento, sempre fala de autoconhecimento, mas se a pessoa cria esse autoconhecimento, mas não aplica, não aprende a tomar ou gerar ações em cima desse autoconhecimento, fica meio sem sentido, né? Quer dizer, a pessoa só, tá bom, eu sei como funciona, mas não faz nada a respeito, né? E aí é que está o envolvimento do coaching, né? Do profissional, né? Queria ouvir um pouquinho o que a Miriam pensa disso, o que o Renato pensa desse lado também. Fiquem à vontade. Eu acho que se a gente, igual o Renato falou, às vezes na sessão mesmo, ele já me mostrava ali o que estava acontecendo, algumas coisas que ele pedia para me fazer, tinha até uma amiga que virava, Miriam, estou fazendo as tarefinhas do Renato, eu tô. Porque, né, se a gente não... Eu que tenho que querer mudar, ele está ali para me ajudar, para seguir comigo o caminho, mas se a gente não quiser, não adianta, eu posso fazer 1 ano de sessão que não vai resolver. Exatamente. E é interessante, Marcos, nessa questão que você falou, aconteceu comigo, por exemplo, não é? Eu vivi na minha vida mais de 30 anos de obesidade, né? E eu conto essa história nesse livro, né? O 3 segundos, né? E aí, o que acontecia? Eu vivia enfurnado em processos de emagrecimento, programas de emagrecimento, e não resolvia. Vivia sempre ali me sabotando, né? Principalmente aqueles programas de emagrecimento radicais, né? Que prometiam emagreça em 6 meses, emagreça em 3 meses, emagreça em 30 dias, né? Então, eu ia, comprava o programa, entrava muito motivado, mas aí na segunda, terceira semana já começava ali a me auto-sabotar, né? E aí teve uma vez, uma pessoa virou para mim e falou assim, Renato, olha, eu sei que você já experimentou tudo enquanto é programa de emagrecimento, sei que você já fez tudo, já fez jejum intermitente, já tomou shake, já fez isso e aquilo outro, mas o seu problema é emocional, vai tratar do seu emocional que você resolve esse problema na sua vida. E aí eu fui procurar um psicanalista, né? Que falei, bom, é emocional, é da minha cabeça, então vamos ver, eu tentei de tudo e não resolveu. Mas a primeira coisa que o profissional ele virou para mim e disse, falou, Renato, olha, você é obeso porque você quer. E aí eu virei para ele e falei, como assim? Você está doido? Eu sou obeso porque eu quero? Eu devolve meu dinheiro que eu vou embora, não é isso que eu vim ouvir, que não procurar. Ele falou, Renato, mas eu estou falando a verdade, você é obeso porque você quer. E aí eu falei para ele, então me prova. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, não, então eu vou ser um coach para você, vou te fazer perguntas poderosas, vou te fazer 2 perguntas poderosas. Eu falei, então tá, então faz que eu respondo. Aí ele virou para mim e falou assim, como que anda a sua alimentação? Aí eu parei, né? Falei, alimentação? Eu como fast food, né? Eu como pizza, hambúrguer, minha alimentação é essa, né? Tudo light, né? Pois é, aí ele virou e falou, tá vendo? Eu falei, né? Mas tem alface e tomate lá no hambúrguer, né? Aí ele, mas tem o bacon, tem o bife de hambúrguer, tem o ovo, né? Não sei mais o que. Aí ele virou para mim e falou assim, a segunda pergunta é o seguinte, me conta um pouco mais da sua atividade física. E aí eu, né? Atividade física? Como é que é mesmo? Não, atividade física eu não faço não, você tá doido? Não gosto desse negócio de suar, não, esse negócio não gosto não. Aí ele virou para mim e falou, tá vendo? Olha só, essas 2 questões, por si só, já são justificativas da sua obesidade, já são
que você faz e que você alimenta diariamente essa obesidade. E aí opa, esse cara tá certo, né? Tá falando sério. Eu tô tomando 2 atitudes que tá me fazendo obeso. E aí ele virou e falou assim, tem mais, né? O problema ainda maior é que você não controla ali o seu emocional, né? Você não age ali com inteligência emocional, e aí você desconta, né, essa ansiedade sua, esse controle emocional na alimentação, no sedentarismo e na procrastinação, e pronto, acabou. E aí eu falei, caramba, lascou, é isso mesmo. E aí eu virei para ele e falei, tem certeza? É isso mesmo? É só isso? Tem que fazer mais nada? Não. Então vamos traçar aqui um planejamento. E aí nós traçamos um planejamento, eu mudei minha vida alimentar, mudei minha vida de atividade esportiva. Hoje eu corro todos os dias, 7, 8 quilômetros diariamente. Hoje eu só como saudável. Hoje eu tenho um equilíbrio emocional, eu privilegio muito o meu sono. Né? A ansiedade a gente tem, a Miriam falou de ansiedade todo mundo tem. Mas a ansiedade boa, né, é aquela que nos move, nos leva para frente, a atingir as metas, né? E aí hoje eu controlo para não torná-la aquela ansiedade ruim de fazer com que a gente realmente até se paralise, como acontecia no passado. Eu me paralisava, não fazia nada e entrava de cabeça nos hambúrgueres da vida, né? E aí era obeso, Claro. anos assim. Então, Marcos, o que acontece? Naquela época que eu era obeso, eu já sabia que agir com inteligência emocional, que comer alimentação saudável, que fazer atividade física, eu já sabia que isso tudo era saúde, bem-estar, iria trazer o emagrecimento, mas eu simplesmente não fazia. Então, não adiantava ter consciência. Quando está só na consciência, não resolve, né? Tem muita gente aí que tem consciência do que tem que fazer, o que tem que ser feito, mas não quer, né? De certa forma, está esperando com que as coisas caiam do céu, fica de braço cruzado, imaginando Exato. que de uma hora para outra uma coisa milagrosa vai acontecer que vai resolver o processo. Na minha época, eu esperava isso. Falei, a medicina estava avançando tanto, daqui a pouco vão produzir uma pílula e é só tomar, ponto, tá magro, né? Não queria assumir a autorresponsabilidade de fazer aquilo que tinha que ser feito para ter qualidade de vida, bem-estar, saúde. E a partir do momento que eu assumi essa autorresponsabilidade, a situação mudou. Então, Marcos, o que acontece? A primeira coisa que eu falo, né, sempre quando as pessoas vão me procurar no consultório, é o seguinte: você está disposto de assumir a sua autorresponsabilidade no processo? Porque se você não está disposto a assumir a autorresponsabilidade, a gente pode parar por aqui. A gente não precisa nem continuar. Porque não adianta, porque eu não estou aqui só para ganhar dinheiro, eu estou aqui para resolver problemas. Porque eu, Marcos, eu era advogado, e advogado bem-sucedido. Eu fiz a maior negociação trabalhista do Brasil. Eu agi numa ação da tragédia de Mariana lá, que eu fiquei famoso, que eu tive sucesso na vida. Só que a advocacia não era coisa que fazia brilhar os meus olhos. E aí, quando eu vi no processo do emagrecimento essa questão que o psicanalista, depois o processo de coach ressignificou para a minha vida, eu falei, caramba, é isso que eu quero viver. Porque eu quero entregar também, não só ganhar dinheiro, mas eu quero entregar para as pessoas algo de valor, de sentido, que ressignifica a vida delas também. Aí eu fiz uma transição de carreira, saindo da área jurídica, indo aí para a psicanálise, para o desenvolvimento humano, para o coach, né, justamente para isso. Então, assim como foi a Miriam, assim como tenho muitos outros clientes aqui que assumiram a autorresponsabilidade, eu falo com cada novo cliente que chega aqui: se não for para você assumir a sua autorresponsabilidade, você pode ir embora, que eu não quero seu dinheiro, que eu não estou aqui para a gente poder perder tempo. Então, isso é muito importante, você tocou no ponto central, Marcos. A autorresponsabilidade, que é você ter a consciência, mas usar essa consciência no dia a dia para atingir os objetivos na vida. Que perfeito, maravilha. Deixa eu aproveitar aqui só para matar a curiosidade do pessoal, que eu tenho certeza que tem muita gente curiosa. Esse livro, 3 Segundos, é de sua autoria, Renato? Põe um pouquinho ele na tela aqui para a gente ver um pouquinho, ver a cara dele, só para ver o... Que maravilha, 3 segundos. 3 segundos, escolhas que transformam a vida. É um livro que eu lancei agora, dia 15 de janeiro, já vendeu mais de 15 mil unidades
no Brasil, é um novo best-seller brasileiro. Né? Se a pessoa entrar lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, vai ver esse livro já saiu em tudo quanto é jornal, em todo canto do país, porque realmente não só a minha história, né, em relação ao processo de emagrecimento, aquele processo de coaching, mas aí o que eu fiz? Como eu sou cientista, né, como eu fiz ali, né, o processo de mestrado, agora estou no doutorado, né, então sempre no laboratório, pesquisando o processo de sistema de decisão, a mente das pessoas, tentando entender cada vez mais, entregar, né, isso para as pessoas. Eu coloquei um pouquinho disso no livro, né, onde eu falo ali do sistema 1, do sistema 2, dos vieses cognitivos, né, que muitas das vezes nos atrapalham na vida e a gente precisa entender para combatê-los, assim como a autossabotagem, os processos autossabotadores, assim como a Miriam descreveu alguns que ela identifica todos os dias agindo na vida dela. Também entrego ali esse conhecimento no livro para ensinar as pessoas a identificar esses sabotadores, principalmente aqueles que impedem ali o emagrecimento, e aí as pessoas poderem, então, a partir dessa identificação, ressignificar aquele comportamento e atingir o objetivo na vida. Então, as pessoas que quiserem também, né, adquirir, está nas maiores redes aí, plataformas de venda aí no país, podem procurar, me chamar nas redes sociais também, que a gente está não só entregando, né, um livro com uma história, mas é um produto científico, né, uma pesquisa que vai realmente fazer e trazer muito significado para a vida das pessoas. Que maravilha, que maravilha. Queria recomendar aí para o pessoal o livro do Renato, 3 segundos, não deixem de adquirir, vai ser muito legal. Inclusive, esse ponto que o Renato tocou é bem interessante, porque o Renato é um cara super acessível, tá, gente? Então, gostou do Renato, curtiu o jeitão dele, a forma como ele trabalha, o profissionalismo dele, entre em contato, que é um cara sensacional que vai responder de uma forma muito, muito rápida e pronto. Verdade, Miriam? Verdade. Pode procurar. Legal. Miriam, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tivesse que dar um depoimento aí para a gente finalizar aqui, infelizmente nosso tempo passa rápido, passa voando, né? Um depoimento para quem tem que tá com aquela dúvida, né? Fala, poxa, eu vou conseguir sozinho, ou será que eu devo realmente procurar um profissional, procurar um coach? Qual seria a sua recomendação para essa pessoa que falaria isso para você, por exemplo? Como é que você responderia a essa pessoa? Eu tentei sozinha quase 30 anos da minha vida e não consegui. Né? A gente tem pessoas para dar a mão e seguir com a gente. Então, a gente tem que aproveitar esses recursos que a gente tem. E o Renato é super aberto. Meu processo com ele, assim, foi transformador. Eu falo que eu sou outra mulher, né? Quem me via antes e me vê hoje consegue ver essa diferença. É lógico que, né, que eu ainda estou em evolução, estou no processo, mas só de saber identificar o que me atrapalha no meu processo e saber qual caminho eu devo seguir para chegar lá na frente onde eu quero, isso aí já é libertador, é transformador. Então, sozinho a gente não consegue. Que maravilha. Então, vamos buscar um profissional que pode ajudar, né? Muito bom. Sim. E Renato, para você a minha pergunta é do outro lado, né? Olhando o outro lado da história, para os coaches que estão nos assistindo, né? Que estão assistindo agora ou ouvindo pelo podcast, né? Pelo Spotify, o que você recomendaria para esses profissionais que você achou que foi um caso de sucesso ou um processo de sucesso que você possa recomendar para esses profissionais? Olha, o Marcos, depois que você entra para a seara do desenvolvimento humano, você define uma decisão pelo resto da sua vida, que é estudar, 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 e nunca isso vai parar, né? Nós agora estamos aí com a neurociências cada vez mais descobrindo coisas novas referentes ao cérebro humano, em relação aos comportamentos, e muitos desses processos, muitos desses estudos científicos, eles vêm caindo aí no colo dos coaches, para os coaches aplicarem nos seus processos, né? As ferramentas, elas existem aos montes, né? Mas ainda vão sendo aí construídas ferramentas maravilhosas, magníficas. Então, o coach ele não pode estacionar. O coach ele não pode parar numa formação. Ele não pode parar ali num processo ali
né, em achar que ele já está pronto, acabado, já é um profissional e não precisa mais disso. Não. Ele entendeu que ele quer trabalhar com coach, quer trabalhar na área de desenvolvimento humano, então ele tem que entender, né, que ele vai estudar pelo resto da vida, vai estar aí debruçado nos livros, para ele poder sempre entregar algo atualizado e de valor ali para o seu cliente. E nós, na Abrap Coaching, estamos aí, né, diariamente trabalhando para ajudar os profissionais coaches nesse processo. De certa forma, já peço aqui licença, Marcos, para convidar os coaches que estão nos assistindo aqui para poder acessar o nosso site, abrapcoach.org, conhecer o nosso trabalho. Nós estamos todos os anos desenvolvendo aí congressos maravilhosos. Esse ano vamos desenvolver um congresso brasileiro de RH sensacional em São Paulo, presencial, com grandes nomes do setor de recursos humanos. Cada vez mais o setor de recursos humanos precisa de profissionais coaches capacitados e atualizados para poder atender as demandas do RH, desse novo RH, o RH 4.0, da indústria agora do metaverso. Vamos também desenvolver aí o 2º Congresso Mineiro de Coaching em Belo Horizonte esse ano, também com coaches internacionais e nacionais fantásticos. Então, é evoluir sempre, é isso que a gente fala com os profissionais de coaching. E você se associando na Abrap Coaching, lá tem sempre cursos, vai entrar agora a pós-graduação para o profissional de coaching que quer se especializar na área acadêmica também. Daqui a alguns anos, a gente tem trabalhando aí para poder ter um mestrado lá na Abrap Coaching, justamente para que a gente possa ter na área acadêmica também pesquisas, dissertações, depois com o doutorado, teses de coaching, né, para que a gente possa realmente evoluir esse processo. Então, a minha dica é essa, Marcos. Decidiu ser coach? Não é só fazer um cursinho ali e pronto, acabou, não. Decidiu pelo resto da vida que vai estar enfurnado aí em conhecer cada vez mais esse misterioso mundo que é o mundo do desenvolvimento humano. Perfeito, desenvolva-se sempre, né? Você sabia, Renato, que nós na Climb, né, a gente tem um e-book que nós lançamos há um tempo atrás, o Guia Definitivo .climb para coach de sucesso, na verdade, né? Pode acessar por guiadefinitivo.climb.me e é justamente um dos capítulos desse e-book. Também, assim, não posso falar que é um best-seller porque a gente não botou à venda, né? Mas realmente tiveram centenas aí, quase milhares de pessoas que baixaram esse guia definitivo e que curtiram, os feedbacks foram ótimos. E um dos pontos que a gente toca é justamente esse: desenvolva-se sempre para você prestar cada vez serviço de maior qualidade. Muito bom. E aí nós temos aqui um comentário, olha que testemunho maravilhoso, interessante. Parabéns e muito sucesso. Imagino que o testemunho seja tanto do Renato, que trouxe o testemunho dele, pessoal também, como da Miriam. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer o tempo de vocês. Miriam, um prazer enorme te conhecer. Adorei o seu testemunho, a sua história de vida. Desejo muito sucesso para você, que cada vez mais consiga conquistar aí o que você busca. E também agradecer ao Renato pelo tempo, pelas aulas, pela explicação toda aí no Quinta Comigo, compartilhando conhecimento. Eu que agradeço. Vocês combinaram, é isso? Não. Claro, combinamos aqui, agradeço. Tá joia, gente. Muito obrigado. Eu faço as suas considerações, então. Que legal. Tá bom, gente, assim, eu agradeço demais, de verdade. Agora eu vou falar um pouquinho com o nosso pessoal para comentar um pouquinho da próxima semana e a gente se vê na próxima. Muito obrigado mais uma vez. Lugar cativo de vocês. Quando quiserem retornar, a casa é de vocês. Agradeço, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade, pela live e parabéns aí por esse trabalho magnífico que você desenvolve aí nas quintas comigo. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Renato, pela oportunidade de estar aqui. Imagina, a gente que agradece, Miriam. Muito obrigado, viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Uau, gente, o que vocês acharam? 2 depoimentos simplesmente fantásticos, né? Na verdade, a ideia era trazer a Miriam, o grande depoimento dela, e, poxa, trouxe depoimentos maravilhosos, né, e trazendo todo esse conhecimento para aquelas pessoas também que ficam com aquele receio, devo procurar um coach, não devo, tal. Então, realmente, ela trouxe aqui depoimentos fortes
E o Renato, que além de ter sido o catalisador aí do processo da Miriam também, acabou compartilhando com a gente também um conhecimento dele, o momento em que ele viveu do outro lado da história. Então, agradeço, adorei a live de hoje, gostaria de agradecer a participação de vocês, e na próxima semana, só dando um pequeno spoiler, vamos falar um pouco sobre um tema super importante, e como os coaches e mentores devem lidar com esse tema. E o tema será diversidade e inclusão nas organizações. Vai ser muito interessante e espero vocês aqui na próxima semana. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau!